Gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus, irmãos, por estar uma vez mais nesta casa. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui e agradecer ao Senhor por essa responsabilidade. Conheci o pastor Carlos Henrique aqui numa reunião e gostei muito. E o pastor sentiu de me convidar para que essa noite pudesse trazer a palavra. Eu entendo, irmãos, que Deus quer falar conosco. Deus quer nos mostrar uma nova estação. Eu gostei muito do decorrer do culto, quando o pastor me perguntou: irmãos, entramos no ano, quem lembra, quem não lembra, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que faltou, quem foi vitorioso, enfim, o decorrer do culto os irmãos ouviram. Eu tenho uma palavra de Deus para os irmãos nesta noite. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou já uma semana orando a Deus por esse trabalho, por esse curso, pedindo a Deus uma palavra. Eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos. Irmãos, entenda bem, quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem me dado. Amém? Deus nos trouxe aqui para revelar para os irmãos qual vai ser e como será a próxima estação. Porque tem muita gente que vai dizer: oh, eu passei o ano todo e as promessas não se cumpriram. Onde está a falha, Senhor? Eu preciso que o Senhor nesta noite fale comigo. Eu quero trazer essa palavra para os irmãos. Toma assento em nome de Jesus, irmãos. Toma assento. Seria muito bom se eu pudesse ministrar, recitando, mas eu preciso que os irmãos compartilhem comigo. Irmãos, existe 4 tipos de cultos que o Senhor falou comigo há algum tempo atrás. Eu queria ser um pregador. Subi a monte, estou em 35 anos de evangelho, 33 como pregador, pastor. 33. Eu pedi a Deus para ser um pregador, lá na década de 80, 88, 90. Eu falei: Senhor, mas eu quero ser um pregador diferente. Eu não quero ser um pregador superficial, eu quero ser um pregador de profundidade, de conhecimento, e que eu possa aplicar a tua palavra da forma que ela é. E o Senhor falou comigo que dura coisa eu tinha pedido. Então eu estou pedindo ao Senhor: Senhor, eu estou indo para a tua casa para ganhar tempo ou para perder tempo? Eu estou indo para a tua casa para me salvar ou quando o Senhor vier eu ficar? E o Senhor falou comigo: já que você quer ser pregador, então se prepare para a revelação. Ele numa noite me mostrou: meu servo, existe 4 tipos de cultos. Existe o primeiro culto, culto falso ao Deus falso, que é o culto, irmãos, de 80% dos irmãos católicos, dos primos católicos. Eles, 80% faz um culto falso a Deus falso. Mas tem gente lá fiel, irmãos. Tem gente lá que busca o Senhor. Tem gente lá que ora, que jejua, que se consagra. Mas 80% faz um culto falso ao Deus falso. Eles pegam a semana toda, mas no domingo, irmãos, vai na missa tomar hostes. Conversa com o padre, confessa os seus pecados, o padre dá uma palavra, ele chora, ela chora ali, mas na segunda-feira ele e ela volta a praticar os mesmos erros que praticou na semana passada. Então eles fez um culto falso a um Deus. Agora o segundo culto, irmãos, é o culto verdadeiro ao Deus falso. E o culto verdadeiro ao Deus falso, irmãos, é o culto daquelas pessoas que são afrodescendentes, que frequentam o candomblé, que frequentam centro espírita, centro de mesa, que gosta de jogar um búzio. Eles são fiéis. Se tiver que colocar uma oferenda na encruzilhada, pastor, na cachoeira, no cemitério, eles não faltam aquele culto. Se não tiver a oferta, irmãos, que a entidade pediu, eles são capazes de pegar dinheiro emprestado, de vender um objeto dentro de casa para cultuar, para oferecer a oferenda que a entidade pediu. E não tem vergonha. Tiver na encruzilhada, tiver que botar uma roupa, irmãos, e fazer todo o aparato ali daquele culto, eles vão fazer na frente de todo mundo e não tem vergonha.
E tem crente que tem vergonha de vir com a Bíblia para dentro da igreja. Então eles fazem um culto verdadeiro a um Deus falso. Esse é o segundo culto. Agora o terceiro culto, irmãos, que Deus me mostrou, era o culto falso ao Deus verdadeiro. Aí a coisa começou a ficar estreita, pastor. Eu comecei a tremer. Como é que é isso, Senhor? O culto falso ao Deus verdadeiro. Aí ele falou assim, é o culto de muitos servos meus. Meu Deus. Só vem para a igreja para pedir bênção. Só vem para a igreja para arrumar namorado, namorada. Aqui a igreja, né, é pequena, o pátio é pequeno, então o pastor daqui está olhando. Mas igrejas grandes, irmão, que às vezes a igreja é no alto e embaixo são estacionamento ou departamentos da igreja. O pastor está lá em cima, mas não está aquilo que está acontecendo aqui embaixo. Irmãos vêm para a igreja, mas não entra no culto, pastor. Fica no pátio da igreja, fica na cantina. E conversa. Então eles fazem um culto falso ao Deus verdadeiro. Vão para a igreja para tomar conta da vida do pastor, para ver se a esposa do pastor está realmente bem ataviada, se é mulher de Deus mesmo, se o pastor é homem de Deus. Vem para a igreja, mas não vem para cultuar. Então faz um culto falso ao Deus verdadeiro. Agora, o culto verdadeiro, irmãos, ao Deus verdadeiro, ele tem 3 características. Aleluia. E se não tivesse no culto, irmãos, nós não cultuamos. Viemos para uma reunião de irmãos e viemos aqui só passatempo. Faça comigo, Senhor, nesta noite, eu preciso entrar na nova estação, sabendo o que é culto ao Senhor. Porque vai, irmãos, que você não recebeu sua vitória esse ano, porque você tem falta com essas coisas. Meu Deus. Antes que eu entre, porque está dentro da Bíblia, eu vou te mostrar. Antes que eu entre para revelar para os irmãos aonde está o verdadeiro culto, eu preciso fazer umas observações bíblicas. E para não tomar muito tempo cada hora, irmãos, eu queria até recitar para os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar. Eu vou falar algo para os irmãos poderem entender o Deus que nós servimos. Para você poder entender. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 18, nesse capítulo Deus está desgostoso, triste com a situação da terra violenta, ele resolve destruir. Ele chama Noé e fala: Noé, contigo eu vou fazer uma aliança. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui é muito forte. Entrarás na arca, tu, teus filhos, a tua mulher e a mulher dos teus filhos. Deus manda Noé entrar na arca com seus filhos, com a sua mulher e com a mulher dos seus filhos. Gênesis capítulo 7, versículo 7. E entraram na arca Noé, seus filhos, a sua mulher e a mulher dos seus filhos. Faço uma pergunta para a igreja: Noé fez o que Deus falou, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Passado um ano na arca, Deus resolve agora tirar Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 15, 16 e 18. Disse Deus assim: Noé, sairás da arca, tu, a tua mulher, teus filhos e a mulher dos teus filhos. Versículo de número 18. E saiu da arca Noé, seus filhos, a sua mulher e os seus filhos. Faço uma pergunta para a igreja: Noé fez o que Deus falou, sim ou não? Não. Você está vendo? Para entrar, vai entrar tu, teus filhos, a sua mulher e a mulher dos seus filhos. Sequência um atrás do outro. Para sair, Deus muda. Deus fala: sairás da arca, tu e a tua mulher. Para entrar era ele e os filhos. Para sair, tu e tua mulher, seus filhos e a mulher dos seus filhos, de mão dadas. Era um outro ciclo, uma outra estação, uma outra era. Como entre os mantos que passa neste espírito de Cantarédia,
Está entendendo, irmão? Noé não fez o que Deus mandou. A gente está na casa de Deus, nós tem que estar prestando atenção em tudo. Deus fala algo contigo hoje, sobre um assunto. Daqui a um determinado tempo, o tempo dele, ele fala contigo o mesmo assunto, mas de uma outra forma, de uma outra maneira. E a gente às vezes fica preso da forma que Deus falou no início. Por causa dessa desobediência, entristeceu o coração de Deus. Noé sai, 1 ano sem tomar um vinho, tanta planta frutífera para plantar. Ele resolve justamente plantar uma vinha. Ele queria tomar uva. Ele queria tomar um vinho. Meu Deus! Se embebeda, vai para dentro da tenda. Quem entra na tenda, irmão? Se ele tivesse saído com a mulher, como Deus tinha falado, não teria problema nenhum dela ter visto ele despido, nu. Osso do mesmo osso, carne da mesma carne, era a varoa dele, a mulher dele, estava tudo em casa. Mas por ele não prestar atenção e fazer as coisas segundo o seu achômetro, ele agora paga um preço. Ele honrou mais os filhos do que a mulher. Ei, irmão, não honre o seu filho mais do que a sua companheira. Ei, mulher, não honre os seus filhos mais do que o seu companheiro. Você está caçando prova. E às vezes está na prova, irmão, você não entende, pastor. Pastor, eu sou dizimista, eu estou na igreja, eu trabalho, eu faço, eu aconteço, mas tem alguma coisa que está impedindo de ser abençoado. Entra Cão, e vocês conhecem a história, e Noé então amaldiçoa a descendência de Cão, e como profeta, Deus tinha que honrar. Então Deus vai e amaldiçoa Canaã. Faça assim comigo: Senhor, nesta noite, eu quero quebrar todo engano, todo embaraço que eu tive até agora. Quantos querem ouvir o verdadeiro culto? Faz o sinalzinho com a mão assim. Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo de 1 a 5. Sentado mesmo, por favor, não precisa. Eu vou correr um pouco cada palavra, cada tempo. Deus que pode. Gênesis capítulo número 22, irmãos. Nós vamos entrar numa nova estação. Não peque, pelo amor de Deus, porque Deus quer te abençoar. Diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, quanto tempo? Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar o quinto e último. E disse Abraão a seus moços: ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos para vós. Deixa eu tomar água aqui, irmãos. Aqui está o verdadeiro culto. Quem foi Abraão? Foi considerado amigo de Deus. Foi com quem Deus tudo começou. Aonde começa a história de Abraão? A história de Abraão não começa em Gênesis capítulo 12, como todo mundo lê lá. E apareceu Deus a Abraão e fez uma promessa: sai do meio da tua parentela, da terra dos teus pais, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí ele começa, no versículo 2, para a gente ganhar tempo, Deus faz 7 promessas a Abraão. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E aí a 7ª bênção, que era a última, e através de ti
todas as famílias serão abençoadas. E essa profecia, irmãos, acontece até o dia de hoje. Porque Jesus veio descendente de Abraão. Então, quando uma família, alguém da família aceita Cristo, e aquela família depois começa a se converter para o Evangelho, esta palavra que se cumpre até o dia de hoje. E benditas serão todas as famílias da terra por amor a ti. Não vou me prender aqui. Abraão, a história começa em Gênesis capítulo 11, versículo 26 e diante, irmão. Tera era seu pai. Aos 70 anos gera Abraão, Naor e Arã. A Bíblia fala que eles arrumam as mulheres e casam-se. Arã, que era o mais novo, ele casa-se e tem filho chamado Ló. Presta atenção nisso aqui, irmão, que agora é forte. Deus então chama Abraão. Deus chama Abraão para um projeto. Presta atenção nisso, um projeto. Porque Deus tinha prometido lá no Éden a Satanás que da semente da mulher ia levantar um. Então Deus estava precisando de alguém para cumprir essa palavra. Acabou em Noé, porque ele viu que a terra ficou violenta. Guardou Noé. Noé peca de novo, porque o pecado estava dentro. Deus agora convida Abraão. Abraão vivia no crescente fértil da Mesopotâmia, irmãos. Era uma civilização rica, próspera. A terra, tudo que se plantava, dava. Era um povo, irmãos, abençoado. A família de Abraão na terra era abençoado. Nascido e criado ali. Não saía, irmãos, ali para morar em outro lugar. Nasceu e cresceu num lugar. Deus agora resolve chamar Abraão. Abraão já com a certa idade. Já tinha passado dos seus 50, dos seus 60. Casado com Sarai, sua mulher estéril. Deus chama ele em particular e convida ele para um projeto. Cada um de nós que estamos aqui, irmão, estamos aqui com um projeto de Deus. Abraão, por ser nômade, honrava o patriarca, porque seu pai era vivo. Na certa, vou conjecturar. Não está na Bíblia isso aqui, mas vou continuar para você poder entender. Como Tera, seu pai, era vivo, e Abraão, o povo daquela época, honrava pai e mãe, obedecia o pai e mãe, mesmo depois de casado com filhos e filhas, se o patriarca dissesse não, era não. Hoje nós vemos como é que está o mundo, né, irmão? O pai fala com a filha, fala com o filho, ele sai batendo porta, diz que vai fazer e faz mesmo, e o pai às vezes não tem nem mais força para poder impedir do filho sair ou da filha sair. Mas nessa ocasião aqui, irmão, talvez Abraão foi falar com Tera. E Tera falou: Abraão, nós estamos num lugar bonito, nós fomos criados aqui, eu nasci aqui, estou até hoje, vocês foram criados aqui. Você está ficando louco, sai daqui, vai para onde? Tu vai andar por esse mundão afora. A única nação, irmãos, que era próspera ali e que era acima da média era o Egito. Talvez Tera tenha convencido Abraão de ficar. E isso deixou Deus triste. Deus tem um convite para fazer a cada um de nós. E Deus tem um projeto com cada um de nós que aqui estamos. E ele fica triste, irmãos, quando há impedimento, como a irmã falou. A pastora, se você for contar os seus sonhos, se você for contar a promessa que Deus fez na sua vida, vai sempre levantar alguém influenciado pelo inimigo para jogar você lá embaixo, para impedir o que Deus tem na tua vida. O que é que Deus faz então? Vou correr para a mensagem. Deus então resolve matar Arã. Por que Deus mata Arã? O caçula. Porque talvez era o mais agarrado com Tera. Aí Tera agora fica desgostoso, fica triste. Todo lugar que Tera vai, ele lembrava de Arã. Nós plantamos essa árvore quando vias aqui em piquenique. Lembra, Abraão, que a gente ficava aqui, viu o sol descer, viu o sol nascer. Teu irmão Arã era muito animado, ele era a alegria da família. Ele morreu. Eu não tenho mais prazer de estar aqui, porque tudo é que me lembra ele. Essa árvore foi ele que plantou. Olha como é que está. Vamos embora daqui.
ainda está de pé aquilo que você me falou algum tempo atrás, de ir para Canaã. Abraão então vê a iniciativa de Deus. Agora presta atenção nisso aqui, irmãos. Deus precisou matar Arã para que Tera e Abraão saíssem do lugar. Mas não era para Abraão levar pai e Ló, era para ele sozinho. Abraão então resolve, irmãos, levar Tera e Ló. Deus se entristece lá de cima. Não, você não está entendendo o mistério, meu filho. Você não está entendendo o manto. Você tem que cortar o cordão umbilical da sua família. Você tem que cortar os laços que você tem. Porque a obra que eu tenho contigo é muito grande. Você não tem noção da chamada que você tem na minha presença. Aí, irmão, Tera e Abraão e Ló resolvem caminhar. A Bíblia fala que eles chegam numa cidade chamada Harã. E como era um lugar muito verdejante, muito tranquilo, parecido com Ur dos Caldeus, eles então Tera resolve parar ali. E eu entendo até, pastor, que foi providência de Deus, porque a promessa para Abraão era para ir para Canaã. E o último versículo do capítulo 11 diz que ele saiu para ir para Canaã. Deus então até permite, e que eu vou dizer pela fé, estou conjecturando, é claro, que Deus botou a mão para aqui, porque a promessa que eu tenho é com Abraão, não é com vocês. Aleluia. Ei, não tenta levar ninguém da sua família que você ame, que você goste, que você admira, nas promessas que Deus tem contigo. As promessas são contigo, não são com mais ninguém. Deus não vai fazer enquanto você estiver entrelaçado com eles. O que Deus faz? Eles param ali, resolvem acampar ali e ficar por ali. Aí Deus mais uma vez tem que fazer o quê? Matar a terra. Ele é o dono da vida. Ele vai matar a terra. Por que ele mata a terra? Assim, por que ele mata a terra, pastor? Para poder Abraão entrar dentro do projeto. Ei, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não ame mais o seu filho, mais a sua filha, ou mais os seus netos, do que a obra do Senhor na sua vida. Não ame. Não ame. Não tenha mais zelo para o ente querido seu, mais do que você já assumiu na casa do Senhor. Porque você está correndo o risco, irmão, de botar essa pessoa nas mãos do Senhor, o Senhor, por causa de você, ter que levar ela. Aí o que Deus faz? Mata a terra. Agora Deus aparece a Abraão e Arã. É o capítulo 12. E Deus faz a promessa. O texto diz que agora Ló está com ele, por ele ser sobrinho de Abraão e ser família. Abraão não poderia agora mais, irmão, dispensá-lo. Porque agora estava sob a sua tutela, a sua guarda. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz no capítulo 12 que eles entram, irmãos, em Canaã. Vai por vale de Manre. E o texto diz que quando ele chega lá com Ló, a Bíblia fala que Deus aparece a Abraão e diz para ele assim: Abraão, aonde a tua vista alcançar, tudo isso aqui te darei por herança. O texto diz que então no capítulo 7, versículo 7, que Abraão então levanta um altar e adora o Senhor. Aí, irmãos, Deus agora começa a trabalhar na vida de Abraão. A Bíblia diz que tem ter fome na terra. Passa a ter fome na terra. Deus sempre vai provar a nossa fé. Acontece isso com todo novo convertido, irmão, e com crente velho também. Deus permite vir fome na terra para ver qual era a atitude e posição de Abraão. Se Deus tinha falado para ele que ele seria o Deus provedor da vida dele, Abraão não precisava ter medo de nada. Deus permite vir fome. Sabe o que Abraão faz? Sem orar ao Senhor, sem perguntar ao Senhor, Abraão toma uma atitude, sabe de quê? Vamos para o Egito. Ei, irmão, nunca faça nada sem antes consultar o Senhor.
Porque mesmo na adversidade, Deus está trabalhando e Ele quer nos ensinar. Deus permite. Abraão conta uma meia mentira para dizer que Saraí não era mulher dele, era irmã, com medo de morrer. Irmão, o crente que está firmado em Deus, o crente que aceitou o projeto de Deus, não tem medo de morte, não tem medo de nada, porque ele confia que o Senhor vai lutar por ele. Entra no Egito, conta aquela mentira. Faraó descobre porque Deus fere Faraó, porque o que é teu, o diabo não pode tocar, desde que você esteja no centro da vontade dele. Tá? Deus então fere Faraó, Faraó dispensa Abraão e lhe dá bens. O texto diz que Abraão volta de novo para Canaã. Capítulo de número 13, irmãos, coisa linda. Começa a ter guerra dos pastores de Ló com o pastor de Abraão, porque Ló estava sendo abençoado porque ficava na aba de Abraão. Tem muita gente, irmão, na nossa casa, crente, que é abençoado por causa da tua oração, por causa da tua fidelidade com Deus, por causa do teu amor para com a obra. Deus abençoa você e abençoa eles também. Amém. Sabe o que aconteceu? Abraão, irmão, a bênção era o de Abraão. Abraão resolve fazer assim: Ló, nós somos parentes, não podemos ter contenda entre nós. Faz o seguinte, escolhe por que lado você vai, que a partir de hoje nós vamos nos separar. Não dá para ficar mais junto. O direito de escolher era dele. Ele passa para Ló. Totalmente errado. Ei, irmão, a bênção é tua. Ganhou a bênção é tua. Não reparta. Ah, pastor, eu estava tantos anos, pastor, mais de 10 anos com a sacada da justiça. Aí um dia bateu o martelo, nós fizemos a campanha aqui, o senhor me orou, Deus abençoou, eu ganhei 120 mil. Oh, glória a Deus. Ei, mano, glória a Deus, eu estou muito feliz. A igreja, que eu ganhei 120 mil, e que não sei o quê. Aí começa a contar testemunho. Aquela irmã, uma bênção, pastor da igreja. Um ano depois, sou minha irmã. A irmã ouve. Ah, pastor, está difícil. Mas o que foi, irmã? Não, pastor, está difícil lá em casa. Mas a irmã não ganhou aquele dinheiro. Ah, pastor, só não sei o que aconteceu. Eu abençoei minha filha, abençoei meu filho, abençoei minha netinha, comprei isso para fulano, comprei isso para Beltrano. Pastor, o dinheiro acabou. Meu Deus. Por quê? Porque ela não soube, irmão, preservar a bênção que era dela. Porque bênção, irmão de Deus, ela tem prazo de validade. Olha que Deus fala com Eliseu para falar para aquela viúva. Depois de ter botado a casa dela cheia de azeite, ela vai ao homem de Deus. Eu digo, vai, venda tudo que tens e viva do resto. Agora, se você não souber viver, se você não souber administrar e perder tudo, depois não culpe Deus. Às vezes, irmão, a bênção é tua. A bênção é tua. Quem pagou o preço foi você. A promessa era contigo. Aquela pessoa não fez por onde receber nada. Como muitas das vezes, na época que você estava na prova, te criticava. E agora você, com um coração bom, igual a Abraão, dá o direito de escolha para Ló. Ló! Olha assim e fala assim, não, eu vou escolher a Campina do Jordão, porque é mato verdejante, minhas ovelhas vão ficar lá, meu gado não vou ter problema. Abraão que vai para o deserto. Ingrato. E se tem uma coisa que Deus não gosta, irmão, é de ingratidão. Porque se ele fosse grato, tudo que ele tinha e tudo que ele estava conquistando era por causa da fidelidade e amor do seu tio Abraão. Eles deveriam falar assim, não, meu senhor, não, meu senhor, o senhor é que vai escolher. Aonde o senhor for, eu vou para o outro lado. É verdade. Infelizmente, tem muitos obreiros, irmãos, e obreiras, assim na igreja. Chega aqui quebrado, chega aqui, irmão, arruinado. O pastor abraça, a igreja abraça,
cuida dele, cuida dela. E ao devagarzinho, irmão, ele vai se levantando, vai se estruturando. Quando ele já está bem, irmão, estruturalmente falando, já trabalhando, já curado, ele agora resolve assim: pastor, o senhor não me consagra? O senhor não tem visão? Eu fui pregar na igreja tal, eu fui na igreja tal, eu fui na consagração tal. Deus falou lá que tem mistério comigo, que tem uma chamada que vai fazer, que vai acontecer. Como o senhor não me chama, não me consagra, não me dá oportunidade, eu estou pedindo a minha carta para ir para outro lugar. Ingratidão. E Deus não gosta disso. Verdade. Quer magoar Deus, irmão? Seja ingrato. A quem te estendeu a mão. Seja ingrato, irmão. Aquele que te apoiou na hora que todo mundo virou as costas. Aí Abraão fica para o lado negativo, ruim. Agora, olha o que diz no versículo de número 15, do capítulo número 13. E voltou a falar Deus com Abraão, depois que Ló se separou dele. Ou seja, desde a primeira vez que eles entraram lá em Manre, que Deus se apresentou a Abraão para dizer que tudo aquilo era dele, Deus não falou mais com Abraão enquanto Ló estava com ele. Fala assim: pastor, por que Deus não falou com Abraão? Fala. Sim. Porque enquanto Abraão estava andando com quem Deus não mandou ele andar, Deus não ia falar com ele nunca. Pastor, há quanto tempo que Deus não fala comigo? Deus não me diz para falar comigo, pastor. Aleluia. Olha por que você está andando, irmão. Olha por que você está andando, irmão. A igreja é uma bênção, mas no trabalho anda com quem não presta. No trabalho entra na gíria do pessoal, entra nas piadinhas, maledicência. Aí depois quer vir para a igreja, irmão, o que é que Deus faz? Enquanto Ló estava com Abraão, Deus não se apresentou a ele. O texto é bem claro. E Deus voltou a falar com Abraão depois que Ló se apartou dele. Ponto. Aí Deus fala com Abraão. O que Abraão faz? Levanta um altar e adora o Senhor. Irmão, no capítulo de número 15, no versículo de número 7, Deus faz lembrança para Abraão. Lembra que eu te chamei lá de Ur dos Caldeus? Que é em Gênesis 11, 26. Não foi em Arã, Gênesis 12. Deus faz a memória, Abraão: eu te chamei lá em Ur dos Caldeus. E você se atrasou. Mas mesmo assim vou cumprir a palavra. Aí capítulo 15, 16, 17, 18, Isaac nasce, Deus faz aquela maravilha toda. Capítulo de número 22. Depois que Deus dá a bênção a Abraão, que era o filho que ele mais queria, o filho da promessa, você não vê mais Abraão levantar altar e adorar o Senhor. E é aqui, pastora, que a gente erra. Queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus abra porta, queremos que Deus faça a gente passar na faculdade, queremos que Deus dá casa, dá carro, converte marido, converte filho, converte... Enfim. Depois que Deus faz isso, antes aquele irmão sobe o monte, faz vigília, jejua 3 vezes na semana, e está lendo a Bíblia, está sempre nos cultos, está ajudando o pastor, está de braço dado com o pastor nos ar livre, faz tudo! Depois que Deus cumpre, aquela pessoa esquece de adorar o Senhor. Já não vem mais na igreja, já demora a vir, já não levanta mais de madrugada para orar, está cansado, é tanta coisa para fazer, e vai deixando, irmão. Então Deus resolve chamar Abraão para um culto. Deus percebeu que Abraão agora distanciou dele, então Deus vai chamar Abraão para um culto. E é aqui que eu vou ministrar. Abraão, sim, Senhor, vai-te à terra de Moriá, e ao chegar lá eu vou te mostrar o lugar que tu tem que me adorar, me cultuar, porque você está tanto tempo sem me adorar, sem invocar o meu nome, e eu cumpri todas as promessas na tua vida. Aleluia. Eu agora quero ter um particular contigo. Abraão, irmão, a primeira característica de um culto
Eu quero ensinar os irmãos, longe de mim, exortar a igreja do pastor. Se chama sacrifício. Repita comigo. A primeira característica se chama sacrifício. E olha o que acontece. Deus chama Abraão para um culto. E ele fala assim, ó, traga o moço, o teu filho, que eu te dei, do culto. Nós lemos o texto. E o texto diz que Abraão vai para o culto 3 dias e 2 noites antes do culto começar. Sabe o que é isso aqui, irmão? Gratidão. Tudo que eu tenho, tudo que Deus fez na minha vida, foi Ele. Eu tenho que ser grato a Ele. Eu tenho que fazer sacrifício para ir cultuar. Eu não posso chegar no culto atrasado. Aleluia. Eu não posso chegar lá e o culto já ter começado. Porque eu sou grato a Deus pela conversão da minha esposa. Eu sou grato a Deus pela conversão dos meus filhos. Eu sou grato a Deus por Deus abrir a porta para minha filha, para o meu filho. Eu sou grato a Deus por Deus abrir, me botar essa inteligência para eu poder passar no concurso. Eu sou grato a Deus para Deus porque Deus abriu essa grande porta que todo mundo sonha em entrar e não consegue. E Deus me colocou. Eu sou grato a Deus por isso. Então eu não posso me atrasar. Olha! Sacrifício. O culto começa com sacrifício. Abraão, para não se atrasar, levanta 3 dias antes do culto começar. Chama 2 rapazes para acompanhar, que era longe. Chama Isaac, um garoto, para poder ir com ele no culto. O texto diz que eles caminham, irmão, do lombo de um jumento ou de uma jumla. Tu tem noção do que é caminhar um senhor de idade com mais de 150 anos, sentado no lombo de um jumento, dia de sol ensolarado, como tem feito esses dias aí para trás? Você tem noção do que é isso? Quem já andou de bicicleta aqui muitas horas, faz assim. Machuca ou não machuca? Lá no final da coluna cervical. Vocês sabem onde que é, onde eu estou falando. Machuca ou não machuca? Fica tudo assado, não fica? Fica ruim, não fica? Imagine 3 dias no lombo de um jumento andando. Aí a Bíblia diz, irmão, que ele chega no lugar e Deus fala assim, vou te mostrar ainda um monte que tu tem que me adorar. Aí o texto já não diz, irmãos, quantas horas ele levou para subir. E tu sabe que um ancião de 100 e poucos anos, irmão, não é um garotinho de 40, de 45, de 50, de 35. Dá 10 passos, 20 passos, ou anda 10, 15 minutos, tem que parar meia hora para descansar. Mas ele tinha convicção que ele não poderia chegar no culto depois que o culto tivesse começado. Você está vendo que hora que você chegou no culto aqui hoje, irmão? E tem sido assim o ano todo. E Deus tem visto isso o ano todo. Aí depois que chegar aqui, irmão, fica pedir bênção ao Senhor. Foi o que a pastora falou, irmão, antes de pedir, glorifica, adora Ele, se peça perdão, peça misericórdia. Enfim, irmão, faça igual Davi, se humilha. Para, porventura, podermos entrar na sua misericórdia. O culto começa, irmão, no domingo, depois do almoço das irmãs em casa. O culto começa às 7 horas da noite, 19 horas. Não posso me atrasar. Às vezes é uma criançada tremenda para arrumar, irmão. Eu sei que é uma luta. E nessa hora, ei, varão, você tem que abençoar e ajudar a sua esposa. Não é ficar sentado na frente da televisão, irmão, esperando a hora. Tem irmãos, irmão, que tem carro. 15 minutos para começar o culto. Não, a gente está de carro, é rapidinho, chega lá, o pastor ainda vai demorar, o pastor ainda vai orar, é meia hora de oração, é bom chegar no culto que já está cantando. Não é nada disso, irmãos. Porque isso é uma influência demoníaca. Isso é uma influência demoníaca. O culto começa, irmãos, depois do almoço.
É uma correria para tomar banho, é uma correria para passar roupa, é uma correria para pentear o cabelo dos irmãos, das crianças. Aí quando você arruma um que está arrumadinho, o outro ali já se sujou de novo. É uma correria e tem que sair cedo para poder chegar cedo. Verdade. É sacrifício. É ou não é? É ou não é? É. Sacrifício. Se não tiver sacrifício, irmão, não é culto. Tem irmãos que moram do lado da igreja. Se o pastor dominical que for de manhã, eu não sei. Se o pastor dá glória a Deus aqui, acorda o irmão dentro de casa, irmão. Mas o irmão não teve coragem de vir no culto. Às vezes, irmão, a tua resposta está no domingo de manhã na escola dominical. Mas pastor, eu fui no casamento hoje. O bolo só cortou depois de meia-noite e meia. Eu cheguei em casa quase 2 da manhã, pastor. Ei, irmão. Tu está orando pedindo a Deus uma resposta, às vezes a resposta vem no domingo de manhã. E você ficou em casa. Verdade, meu Deus. Está orando, presbítero Rangel. 1 ano. Deus vai dar a resposta no domingo de manhã. Ficou em casa porque ficou na festa até. Irmão, pode ficar na festa até às 5 da manhã, o sol nascer. Mas você vai vir no culto. Porque você tem compromisso com Deus. E essas coisas, irmão, vai ser com Deus. Segunda característica de culto: fé. O texto diz no versículo 5 que depois que Abraão viu o monte e caminhou mais algumas horas, talvez mais um dia, o texto diz que ao chegar lá, Deus passou, aleluia, no culto, e Abraão tinha que demonstrar fé. Abraão sabia que tinha que sacrificar Isaac. Agora olha a fé. O versículo 5 diz assim, ó: ficai vós aqui com o jumento e as jumentas, que vai eu e o moço lá em cima, eu e Isaac lá em cima, cultuarmos. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Ele coloca o verbo no plural. Glória a Deus. Isso é fé. Eita glória. Ei, isso é fé! Se você não prestou atenção, liga de novo em casa. Ficai vós aqui, falando com os dois meninos, porque vai eu e o menino lá em cima cultuar o meu Deus. Depois de adorarmos, depois de mostrar para ele o sacrifício que nós fizemos, depois de mostrar para ele a luta que eu tive para chegar aqui, depois de adorar o Deus do céu, aquilo que tudo me deu, nós vamos voltar. Ele tinha fé que ele ia no culto, mas não ia sair de lá sem o seu Isaac. Ele tinha certeza que ele ia matar Isaac, mas ele tinha tanta fé que Deus não vai deixar de sair daqui. Deus vai ressuscitar. Eu creio. Eu vou porque 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 eu creio. Eu creio. Quando você vem de casa com esse projeto, irmão, sai de casa falando: eu vou no culto hoje. Senhor, meu coração está triste. Minha filha, meu filho, meu marido, minha mulher me entristeceu, estou chateado, estou angústia. Mas eu vou para a tua casa para te adorar. Aleluia. Eu creio que hoje vai ser diferente. Eu creio que hoje o pastor vai trazer uma palavra assim, rema, que vai mudar a minha história. Senhor, eu não aguento mais. Eu creio que hoje o Senhor vai dar um sinal. Quando você sai de casa assim por tudo, você praticamente coloca Deus na balança, na parede. Ele fala assim: é tanta fé, é tanto sacrifício para me adorar. Está andando a pé 15, 20, 30 minutos a pé, e vai voltar a pé, debaixo dessa chuva, para me adorar. Eu não posso deixar de ficar assim. Deus se sente praticamente coagido, irmãos. Você tem que abençoar. Agora, você vem para a igreja, irmãos. O pastor fala: irmãos, vamos orar aqui por essa criança que está doente. Quantos creem da glória a Deus? Glória a Deus. Será que Deus vai curar mesmo? Será que Deus vai fazer? Ixi, não sei o que vai acontecer. Você não está no culto que Deus precisa estar. Porque Deus quer aqui, irmão, os verdadeiros adoradores. Abraão falou: eu vou matar Isaac. Dói no meu coração, mas eu tenho certeza que eu não saio de lá sem o Isaac. Terceira e última característica de culto para Deus:
ato de dar o melhor. Aleluia. Ato de dar o melhor. Qual era o melhor de Abraão lá no culto do Senhor? Seu Isaac. Qual era o melhor que Abraão tinha? Aquilo que Deus deu a ele. Deus, Ele nunca vai pedir de nós, irmãos, nada do que Ele não nos deu. Ele vai só colocar a prova se você está mais firme a Ele ou a coisa, as bênçãos que Ele tem te dado. O melhor de Abraão foi Isaac. Quando eu falo melhor, irmão, eu não estou me referindo à oferta. Não. Até isso seja louvado. Se a tua oferta for melhor, irmão, você está acostumado a dar 5 reais todo culto. Mas você coloca no teu coração, pastor, a partir de hoje eu quero dar 10. Eu quero aumentar minha fé. Eu quero aumentar minha oferta. Eu quero fazer algo, Senhor, sobrenatural. Eu quero aumentar, eu não quero ficar a vida toda nisso. Deus vai te honrar. Abraão coloca Isaac. E quando eu falo melhor, é o melhor no louvor. O pastor está cantando aqui, irmãos, a equipe de louvor está cantando. Os irmãos estão fazendo mímica, não louva a Deus. É o melhor da oração. É o melhor do evangelismo. É o melhor, irmãos, na visita. Dê o seu de melhor. Você não está fazendo para o pastor. Você não está fazendo para a igreja local. Você está fazendo para ele. Para ele. Para ele. Para ele. Para ele e para ele. Só existe, irmãos, uma misericórdia do Senhor para aqueles que não chegam no horário. É aqueles que estão vindo a vez de trabalho, de condução, e vem com o coração ardente de passar no culto ainda. Vou lá no culto. Tem um pregador de fora hoje pregando, não vai dar para chegar no início do culto, mas eu vou chegar lá nem que eu recebo o amém. Essa pessoa será alcançada pela misericórdia e abençoada. Sabe por quê? Está vindo do trabalho, ainda colocou o coração de passar aqui. Agora, aqueles irmãos que estão em casa, sentados, que pode chegar antes do culto começar, não chega, e esquece. E outra coisa, irmãos, ruim, é obreiros, que são exemplo da igreja, se deixar pegar por isso aqui. O obreiro tem que ser o primeiro a chegar. Vai afinar a guitarra, arrebenta a corda na hora que está afinando. O pastor tem que chegar aqui, irmãos, e está tudo já pronto, afinado. Porque se porventura uma corda arrebenta, dá tempo dele ir lá dentro, pegar uma corda nova, trocar, afinar, dedilhar, para quando o culto começar, irmãos, está tudo 100%. É ridículo, irmão. O guitarrista tem que estar afinando guitarra ou teclado depois que o culto começou. Você não tem noção, irmão, como é que Deus se entristece. Você não tem noção, irmão, como é que Deus fica triste. Porque nós somos obreiros. Ei, vocês que estão sentados aí serão futuros obreiros, futuras diaconisas, futuras missionárias, futuros pastores. Tem que ser um exemplo, porque aqueles que vão chegando depois da gente, vai entrando no mesmo ritmo de adoração ao Senhor. Aleluia. E o pastor, ele fica só na administração da palavra. Aleluia. A igreja cresce. Aleluia. Aí o culto pega fogo. Aí Deus se manifesta. Aí Deus começa a abençoar. Deus começa a ver que existe propósito. Aí Deus começa a ver que existe, irmão, determinação. Aí Deus começa a ver que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã abraçou o chamado de Deus. Aleluia! Essas são as 3 características do culto. O que eu recebi do Senhor, isso eu também vos passei. Aleluia! Meus irmãos, quando estiverem orando, olhe pelo pastor Alcântara e pela minha família. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia! Uma nova estação começa a partir do domingo que vem, dentro desse projeto. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Glória a Deus!
Você tomou posse dessa palavra de ensino e correção? Diga assim comigo: Senhor Jesus, que o meu culto ao Senhor, a partir de hoje, comece com o meu sacrifício. Se coloque de pé. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Que Deus abençoe o pastor Apuc, esse homem de Deus. O homem de Deus estava falando, né, sobre essa questão de que às vezes Deus nos faz prosperar e a gente partilha essa prosperidade com quem a gente não deve partilhar, e de repente a gente cai numa miséria ou num endividamento. Isso não significa que você não deva ajudar a sua família, abençoar a sua família, mas você precisa fazer isso dentro de uma direção. Aleluia. Eu conheço uma irmã que o Senhor liberou, e é uma história real, até porque eu não ia inventar moda aqui. Eu conheço uma irmã que Deus trouxe uma bênção para a vida dela, e ela ganhou num processo aí de justiça mais de 100 mil reais. Uma história real. Eu ouvi no pastor falar: meu Jesus, irmãos, ela não tem R$1. Mas o que essa mulher fez com esse dinheiro? Pagou conta de filho, fez aquilo outro, fez mais outro, fez a doideira. Quando essa pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu não tenho mais nada. Eu falei assim: como assim? Como assim, minha irmã? Quando você abençoa quem Deus não mandou você abençoar, você vai entrar no vento. Quer ver você abençoar alguém fora da vontade do Senhor? Suponhamos que você tenha um filho ou um parente que ele arrumou dívidas por irresponsabilidade. Por exemplo, a gente tem carro, né, que dirige. Louvado seja o nome do Senhor. Gente que dirige. Quer ver a gente arrumar dívida por intransigência, por negligência? Você cisma que você é aquele que morreu da Fórmula 1, Ayrton Senna. Você cisma que você é Ayrton Senna. Aí a estrada é 60, você quer andar 70. A estrada é 100, você quer andar 150. Aí você arruma uma série de multa no lombo. Ai, o diabo tá com uma fúria querendo roubar. Caraca, fui pagar meu IPVA e descobri que eu tô com quase R$1.000 de multa. Bem feito. Se você tiver sentado sabiamente, aí você vai lá e dá esse dinheiro para esse seu parente pagar essa dívida. Você está fazendo aliança com o devorador, meu irmão. Porque ele arrumou um problema, ele tem que dar conta do seu problema. E é isso que o homem de Deus nos ensinou nessa noite. O objetivo dessa palavra não é fazer você entrar em pé de guerra com teu marido, não é você entrar em pé de guerra com a tua mulher, em pé de guerra com teus filhos, mas é você exercer o discernimento para agir sabiamente. Aleluia. Servo, Deus vai louvar, mas antes disso eu quero orar. Põe no teu coração, meu irmão. Aleluia, Jesus. Para que você entre nessa nova estação sem escama nos teus olhos. Aleluia. Para que você entre nessa nova estação entendendo que você precisa fazer o que Deus mandou você fazer. E ponto final. Quando você se compromete em fazer a vontade do Senhor, sempre vai ter alguém para tentar
minar o teu coração. Que isso? Você é crente com o coração tão duro? Você é crente, não tem misericórdia dos teus familiares? Você é crente, aleluia, e alguém está te pedindo socorro e você não socorre, meu irmão. Você é crente e é por isso que você tem que ouvir o céu. Aleluia. Tem gente que Deus vai dizer para você assim: pode abençoar. Mas vai ter pessoas que Deus vai dizer: eu não quero que você abençoe. Eu estou cobrando, eu estou permitindo entrar na prova. Ele precisa passar por esse processo. E como Cláudio Duarte diz, se você entra em guerra que Deus não mandou você entrar, você vai passar pelo vento. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós temos aprendido nessa noite que precisamos entregar o melhor culto. E nós temos aprendido que culto não é apenas aquilo que a gente dedica nessas 2 horas e meia que nos reunimos aqui na congregação, mas nós sabemos que a nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Pai, toda aliança que não é de Deus, Pai, toda amizade que não é de Deus, arranca da nossa vida, remove da nossa vida, mas nos faça, meu Deus, entrar na estação do céu em conexão com o teu Espírito. Porque se nós estivermos em conexão com o teu Espírito, nós prosperaremos. E eu quero te agradecer, Senhor, por esse despertar e por esse corrigir, e que aprendamos a dedicar-te o melhor, que é o nosso Isaac, em nome de Jesus. Você pode celebrar Deus com suas palmas, ou você